Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a próxima aula do nosso curso de Física. O assunto hoje é movimento vertical no vácuo, certo? Deixa eu abrir aqui o slide e vamos começar. Olha só, uma observação antes de mais nada. Vácuo, gente, vácuo. Em nenhum momento será discutida a resistência do ar, certo? Então, por favor, vou fazer algumas menções agora no início, mas todos os nossos exercícios serão feitos sem a resistência do ar, tá bom? Beleza? Resistência do ar é um tópico que nós vamos ver lá em forças de atrito. Então, por enquanto, ela não vai servir para nada, tá? Não vai servir para nada. Beleza? Bom, então vamos lá. Ela vai ser desconsiderada aqui para nós. Bom, gente, diz a história que em 1590, mais ou menos, Galileu Galilei, o cidadão mais famoso da cidade de Pisa, certo? Subiu ao alto da torre, a famosa Torre de Pisa, aquela torre inclinada, certo? Muito bonita, uma torre inclinada que é a torre da Basílica de Pisa. Ela data mais ou menos do ano 1000, 1100 depois de Cristo. E lá ele abandonou simultaneamente, ou seja, como diz o povo na rua, ou seja, ele abandonou simultaneamente duas esferas de massas diferentes. Até onde eu já tinha lido, duas bolas de canhão de massas diferentes, certo? Então ele foi lá, subiu, foi lá para cima da torre, soltou duas bolas de canhão de massas diferentes da mesma altura. Gente, obviamente Galileu, ele não é besta, não era besta. Ele não ia soltar uma bola de canhão e uma folha de papel, porque ele sabe que a resistência do ar atrapalharia muito. Então ele pegou, apesar de serem caras de massas diferentes, ele pegou dois caras pesados, né? Como é o termo que a gente usa. Então ele foi lá e pegou dois caras pesados, certo? E aí ele foi e abandonou os dois, certo? Ele foi lá, soltou duas bolas de canhão de massas diferentes, da mesma altura, ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Elas chegaram juntas ao solo. O experimento foi repetido várias vezes. Galileu foi lá e repetiu o experimento várias vezes. Então ele foi lá, soltou, caíram juntinhos. Foi lá, soltou, caíram juntinhos. De onde ele concluiu o quê? Ele concluiu que, independente da massa, essa conclusão é muito importante, independente da massa, corpos abandonados da mesma altura chegam juntos. Corpos abandonados da mesma altura chegam juntos. Gente, e o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Se corpos abandonados da mesma altura, independente da massa, chegam juntos, é porque eles são acelerados da mesma forma, eles atingem velocidades iguais, a velocidade deles vai aumentando juntamente, certo? Então a velocidade deles vai aumentando simultaneamente, mesmo valor, consequentemente os caras movem juntos. Então a conclusão é que os corpos foram igualmente acelerados, apesar de terem massas diferentes. Então, por favor, gente, corpos abandonados da mesma altura, independente da massa, desconsiderando a resistência do ar, chegam juntos, certo? Por quê? Porque todos eles caem com a mesma aceleração. Então, essa conclusão aqui, ela é muito importante. Aqui, ó. Todo corpo abandonado em queda livre, certo? Todo corpo abandonado em queda livre
Pessoal, queda livre, a gente vai discutir melhor, mas é quando você solta um corpo, ou seja, a velocidade inicial vale quanto? 0, e você despreza a resistência do ar. Então, queda livre é quando o corpo move aqui próximo à superfície da Terra, certo? Sem resistência do ar. E com velocidade inicial igual a 0. O cara foi abandonado, tudo bem? Então, todo corpo em queda livre, ou seja, como dizem, ou seja, né, desprezando a resistência do ar, cairá com uma aceleração, certo? Cairá com uma aceleração aproximadamente constante. Então, por favor, todos os corpos aqui na superfície da Terra, eles caem com a mesma aceleração, e essa aceleração é aproximadamente constante, e foi chamada de aceleração da gravidade. Tudo bem? Então, conclusão. Independente da massa, todos os corpos próximos à superfície da Terra caem com a mesma aceleração, a chamada aceleração da gravidade, representada pela letra G. Gente, uma observação. Eu falei ali que a gravidade ela é aproximadamente constante. Aproximadamente porque ela muda com a altura. Então, a gravidade nível do mar é diferente da gravidade no pico do Everest, certo? E ela também muda com a latitude. A gravidade no Equador é diferente da gravidade nos polos. Mas essa mudança é pequena. Então, a gente vai considerar a aceleração da gravidade como sendo constante. Então, é um move. Vocês lembram da definição de move? Move é todo movimento em que a aceleração é constante. Então, quer dizer que quando os corpos forem abandonados aqui próximo à superfície da Terra, sem resistência do ar, eles fazem um move. E é um move facilitado, porque é um move que eu já sei qual é a aceleração. É a da gravidade? É a da gravidade, certo? Tudo bem? Então, é um move em que eu já conheço a aceleração. Ela é a da gravidade, ela é a mesma para todo mundo, certo? Perguntaram para Galileu por que isso acontecia. Por que todos os corpos caem com a mesma aceleração? Galileu não soube responder, certo? A resposta foi dada por Isaac Newton, tudo bem? Isaac Newton foi quem respondeu com a lei da gravitação universal, tá? Bom, gente, a gravidade ao nível do mar e numa latitude de 45 graus, ela vale 9,80655 metros por segundo ao quadrado. Mas você não tem que saber esse valor decorado. E outra coisa, os exercícios arredondam para 10, né? Graças a Deus. Certinho? Gente, só um comentário rápido. Eu já estive lá em Pisa. Eu vi a torre. Olha lá a foto. Eu sei que é uma foto que eu estava chegando lá, próximo à Basílica, a torre inclinada. E olha eu ali. Olha eu ali, certo? A torre é linda, cara. Um marfim, parece um marfim branco. É muito bonito, muito bonito. Tomara a Deus que eu possa ver de novo, porque foi muito legal. Muito legal. Bom, vamos lá. Vou fazer um comentário rápido aqui sobre Galileu, tá, gente? Galileu Galilei, como eu havia dito, ele nasceu em Pisa, certo? Em 1564. Galileu era um defensor do modelo heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico, certo? No período de Galileu, por volta do século XVII, já havia uma reação da igreja contra a reforma protestante de Martim Lutero, João Calvino e assim vai. Então, já havia a chamada contra-reforma. Então, já havia a lista dos livros proibidos, o Index, né, a lista dos livros proibidos, e o Tribunal da Santa Inquisição já tinha sido reativado, certo? Em 1632, já com essa perseguição toda, o Papa Urbano VIII, o Papa na época, Urbano VIII, ele convocou Galileu. Ele convocou Galileu para que ele se manifestasse sobre as ideias que ele defendia, que era, no caso, o modelo heliocêntrico.
certo? Galileu foi para Roma, então, em 1633, para dar explicações. E lá ele foi ameaçado de ser queimado vivo na fogueira da Santa Inquisição, certo? As opções que ele tinha, eram: você vai lá e desminta tudo, e aí você não queima vivo. Em troca, será condenado à prisão domiciliar, certo? E será excomungado pela igreja, ou seja, você não tem Cristo no seu coração. Ou então você confirma o seu livro e morre queimado. E Galileu foi lá e desmentiu tudo, certo? Galileu foi lá e desmentiu tudo. Ele não confirmou aquilo que ele havia colocado no livro. Ele desmentiu tudo para não ser queimado vivo, tudo bem? E foi condenado à prisão domiciliar. Mas ele tentava, na prisão domiciliar, manter-se ativo, manter ativas suas ideias. Mas publicamente ele desmentiu. Mas ele dava aqueles toques sutis. Mas aí já era prisão domiciliar e publicamente ele já tinha falado que ele não concordava com aquilo. Certo? Urbano VIII está enterrado na Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. A basílica é linda, lindíssima, nossa, muito bonita. Ali você percebe o poder incrível que a igreja ganhou na Idade Média e Idade Moderna. Né? E Galileu Galilei está enterrado na Basílica de Florença, junto com Michelangelo, certo? Tudo bem? Beleza. Aqui, gente, eu coloquei a frase que Galileu foi obrigado a dizer publicamente em 1633 na cidade de Roma, porque na época o Estado do Vaticano não existia ainda, né? Então, o que foi que ele disse? Abjuro, amaldiçoo e detesto os supraditos erros e heresias, e geralmente qualquer outro erro, heresia e seita contrária à Santa Igreja. Então, foi isso que Galileu foi obrigado a dizer. A Igreja Católica ela só foi reconhecer o erro em 1992. Então, em 1992, o Papa João Paulo II pediu perdão aos descendentes de Galileu pela prática que a Igreja, pelo erro que a Igreja tinha cometido em 1633. Certo? Bom, um outro comentário aqui. Gente, nós sabemos que o experimento de Galileu ele funcionou bem porque Galileu pegou balas de canhão, né? E aí a resistência do ar não afeta tanto assim. Se ele pegasse, obviamente, como eu havia dito, uma bala de canhão e uma folha de papel, já não ia dar certo. Mas, em 1971, o comandante da missão Apollo 15, David Scott, ele fez o teste ao vivo na superfície da Lua. A Lua, a gente sabe que não tem resistência do ar. A atmosfera da Lua é praticamente inexistente. Ela não consegue reter os gases porque ela tem uma velocidade de escape baixa. A gente estuda isso no outro capítulo chamado gravitação. Então, a Lua, lá não tem resistência do ar. E aí, David Scott, o que ele fez? Ele foi e soltou um martelo e uma pena da mesma altura. E o que aconteceu? Não importa a massa. Se não houver resistência do ar, corpos abandonados da mesma altura chegarão juntos, porque eles são acelerados igualmente. E foi o que aconteceu. Vamos ver o vídeo, então? Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon.
and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. Olha lá, vai soltar. Tuf, How about juntinho. This proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Beleza. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar pela queda livre, então. Queda livre dos corpos. Bom, então, como eu já havia adiantado a vocês, a queda livre, ela nada mais é do que um move, porque a gente vai desprezar qualquer mudança na aceleração da gravidade com a altura, certo? Tudo bem? Então, a queda livre, ela é um move de aceleração conhecida. Aceleração igual a G, não é isso? Tudo bem? Então, trata-se de um movimento uniformemente variado, certo? Com aceleração igual a G. Beleza? Ok. Olha só. Aí, pessoal, vamos fazer o equacionamento. Vamos montar as equações do move para a queda livre. Só uma observação antes de nós continuarmos. Uma observação. Quando você abandona o corpo, isso é chamado de queda livre. Agora, se você joga o cara para baixo, então, gente, se eu pego e solto a minha caneta, sem resistência do ar, queda livre. Agora, se eu pego e jogo minha caneta para baixo, isso é chamado de lançamento vertical para baixo. A famosa frescura. Isso aqui é exagero. Mas eu estou querendo fazer ressalva, tá? Porque é meu papel fazer essas ressalvas. Mas queda livre, a gente só chama de queda livre mesmo quando o cara é abandonado. Se o cara for jogado para baixo, a gente não chama de queda livre. A gente chama isso de lançamento vertical para baixo, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, gente, vamos supor que você tem uma bolinha. Ela vai ser lançada verticalmente para baixo, com uma certa velocidade inicial V0, numa região em que a aceleração da gravidade ela é vertical para baixo. Pessoal, a gente sabe que a aceleração da gravidade ela é vertical para baixo, porque ela é criada pelo peso. E a força-peso é vertical para baixo. Esses detalhes a gente vai ver lá em Lei de Newton. Então, lá em Lei de Newton nós vamos ver isso daí. Por enquanto, é decorado mesmo. Então, todos os corpos abandonados próximos à superfície da Terra, eles são acelerados com uma aceleração vertical para baixo, tá bem? Chamada de gravidade G. Beleza? Bom, como nós havíamos dito, o movimento é na vertical, né? Então, agora, o eixo dos espaços será na vertical. Bem? Então, agora é o eixo Y que nós vamos usar. Não mais o eixo X, é o Y. Na matemática, normalmente o eixo Y é para cima, né, gente? Eu tenho a liberdade de colocar o eixo como eu quiser. É uma opção minha. Nesse caso, vou colocá-lo para baixo. Ah, professor, pode fazer isso? Pode. Pode, ué. O eixo é meu, o desenho é meu. Dá licença, dá licença. Eu não mando nem meus cachorros, tem que mandar alguma coisa. Aqui no caso eu decidi então que eu quero o eixo para baixo. Professor, por que você fez isso? Por que você colocou o eixo para baixo? É porque quem define a orientação é ele. Se eu coloquei o eixo para baixo, quer dizer que tudo que estiver para baixo será positivo. Tudo que estiver para baixo será positivo. E a gravidade é para baixo. Pessoal, sendo a gravidade para baixo, coloquei o eixo para baixo, então a gravidade vai valer mais ou menos G? A resposta é mais G. Então era essa a minha intenção. Colocando o eixo para baixo, a gravidade fica positiva. É isso que eu quero, certo? Tá. Aí, olha só. Onde nós vamos colocar a origem? A origem, gente, ela sempre ficará no ponto de partida. Então, o ponto de partida é o zero, é o espaço zero, certo? Se a bolinha for abandonada de uma certa altura H, então se lá em cima for o zero, lá embaixo será o H, não é isso? Lá embaixo será o H, tá bom?
Vamos lá, então? Então, como eu havia dito, isso aqui é um move, certo? Quantas equações tem um move? 3, muito bom, são 3. Usando aqueles esquemas que a gente tinha combinado lá em move. Só Soninha, vovô e vovó, Torricelli, certo? Vamos começar pelo vovô e vovó. V igual a V0 mais AT, né? Vovô e vovó ainda transam. Perdão pelo macete, mas é isso. A única mudança aqui, bom, primeiro, se for uma queda livre, V0 é igual a 0, né? Se for um lançamento para baixo, V0 não é 0. A única mudança aqui é que no lugar da aceleração, colocaremos G. No lugar da aceleração, colocaremos G, porque a gente já sabe que a aceleração vale G. Mais ou menos G? Mais G, porque o eixo está para baixo, né? Então ficou vovô e vovó gostam de transar. Eles ainda transam, agora a gente vê que eles gostam do que fazem, certo? Próxima equação, só Soninha, né? Só Soninha, viu tarado, né? T2, certo? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Quanto valerá o S0? Não tenha dúvida, o S0 vale 0. Porque a gente adotou o ponto de partida como origem. Tá vendo por que eu faço isso? Porque é uma conta a menos para eu fazer, é um número a menos para eu colocar, certo? Bem, então S0 vai ser 0. Nesse caso aqui, a velocidade inicial não é 0, né? Porque o cara foi lançado para baixo. No lugar da aceleração, G, né? G. G sobre 2, tempo ao quadrado. Certo? Professor, você não vai colocar H no lugar do S, não? Não. Eu vou deixar S mesmo, por quê? Porque o H é só quando o cara chega no chão. Então, quando o cara chegar no chão, o S valerá H. Enquanto o cara não estiver no chão, o S é uma altura qualquer. O S é uma altura qualquer, tudo bem? Beleza? Aí, uma observação. Não sei se vocês já ouviram falar de uma fórmula para o tempo de queda, que é assim: tempo de queda, raiz quadrada de 2H sobre G. Certo? Não sei se já ouviram falar dessa. Eu já ouvi, professor. Eu já ouvi. Então eu vou pedir um favor a você. Apague da memória. Eu já ouvi, apague. Sim, sim, apague. Sabe por que você vai apagar da memória? É pelo seguinte: de onde vem essa fórmula? Essa fórmula é o seguinte: vamos supor que o corpo foi abandonado, que o corpo tenha sido abandonado, certo? Então, quanto que vale a velocidade inicial? A velocidade inicial vale 0, então vai zerar aqui, não vai? Zerou. Quando o cara chegar no chão, quanto valerá o espaço? H. Então vai ficar assim, o H vai ser igual a G sobre 2 tempo ao quadrado, não é isso? G sobre 2 tempo ao quadrado. Passe 2 multiplicando, passe o G dividindo, tirar a raiz. Então, o tempo de queda é raiz quadrada de 2H sobre G. Por que eu peço a você para não decorar essa fórmula? Por 2 motivos. O primeiro é o seguinte. Não há necessidade de decorá-la, cara. É só pegar a soninha e substituir os dados. É só pegar a soninha. E quando o cara chega no chão, quanto que vale o espaço? Não é H? Então você bota H no lugar ali, ó. É ou não é verdade? Então, para que decorar essa fórmula, sendo que eu já sou obrigado a saber a soninha? É ou não é? Outra coisa, essa fórmula só é válida quando o corpo for abandonado. Quando a velocidade inicial for igual a quanto? 0. 0. Se o cara for lançado para baixo, ferrou. Ferrou, não funciona mais. Então, por favor, hein, gente? Por favor, não vamos decorar essa fórmula, ok?
Beleza? Vamos jogar no soninho e acabou. Acabou, não tem erro não. Ok? Beleza. Vamos falar agora do lançamento vertical para cima. Vamos falar agora do lançamento vertical para cima. Gente, quando você lança um cara para cima, quando você lança um cara para cima, o movimento ele vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa da subida, né? E depois a etapa da descida. Então, a gente vai ter a subida e a descida. Certo? Tanto a subida quanto a descida são moves. É ou não é verdade? Tanto a subida quanto a descida são moves. Porque durante todo o trajeto, quem é que atua no cara? Gravidade. E a gravidade é vertical para baixo, certo? Então, tanto a subida quanto a descida são moves, ok? Na subida, temos um move do tipo retardado. O que eu acho que é meio óbvio, né, gente? Na subida, o cara freia, né? O cara não acelera. O cara acelera enquanto a minha mão está empurrando. Agora, a partir do momento em que sai da minha mão, que agora a gravidade vira dona do cara, a partir desse momento a força-peso vai frear o cara. E nós vamos discutir esses detalhes depois. Então a subida, obviamente, ela é retardada, porque se ela fosse acelerada, se eu jogasse alguma coisa para o alto, foi embora, acabou. Não, minha caneta, perdi, foi embora. Não. E o espaço sideral seria cheio de entulho, é ou não é verdade? Estaria cheio de entulho, porque tudo que a gente jogasse iria embora. Então a subida, ela é retardada, isso é bem óbvio, é só usar o bom senso, a gente percebe que a caneta freia, né? É ou não é? Mas vamos usar o que nós aprendemos lá em Move. Por que a subida é retardada? Porque na subida, a velocidade é para cima, mas a aceleração é para baixo. O que foi que nós aprendemos em Move? Que toda vez que velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, ou no caso, sentidos contrários, o movimento é retardado, tudo bem? Então a subida, ela é retardada, o cara vai freando, né? Freando, até parar no ponto mais alto, o cara para, certo? Tudo bem? No ponto mais alto, o cara para. Beleza. Aí agora vem a etapa da descida. Ô, gente, durante a descida, temos agora um move acelerado. O que eu também acho que é bem óbvio, pelo bom senso, né? Você percebe aqui, ó, que a caneta está acelerando. Beleza? Mas usando o que nós aprendemos em move. Por que é acelerado? Porque agora a velocidade é para baixo e a aceleração também é. As duas são para baixo. Então o movimento é acelerado. Tudo bem? Peguei uma figurinha, então, representando isso. Então, na subida, temos um move retardado. Aí o cara sobe, freando, até parar. No ponto mais alto, a velocidade é zero. Mas, pelo amor de Deus, a gravidade não é zero. A gravidade, ela é a mesma sempre. A gravidade continua sendo 10 lá em cima também. Certo? Lá em cima também. Ela não acaba. A gravidade não acaba. A ação da Terra no corpo, ela não acaba. É o tempo inteiro. A Terra, ela faz uma força no cara para baixo, que é o peso, o tempo todo. Gente, se no ponto mais alto a força-peso desaparecesse e, por tabela, a gravidade sumisse, o que ia acontecer com o cara? Se no ponto mais alto a força-peso acabasse, a gravidade sumiu, o que ia acontecer com o cara? Ele ia ficar parado, simplesmente parado, ele ia subir, então você joga a caneta para o alto, ela sobe, para e fica. Aí você vai lá e cata de novo. Opa! O que é isso? Não. Quem é zero no ponto mais alto é a velocidade. E só. A aceleração é sempre
A gravidade, ela não muda. Bom, e aí depois na descida temos um move acelerado, certo? Bom? Beleza, vamos ver o equacionamento do lançamento para cima, gente. Equacionamento do lançamento para cima. Bom, então vamos supor que você tem uma bolinha, ela vai ser lançada com uma certa velocidade inicial V0, certo? E durante todo o trajeto, quem é que atua nela? Gravidade, lembrando que a gravidade é vertical para baixo, certo? Bom, no lançamento para cima, o eixo agora é para cima. Professor, queda livre, você botou o eixo para baixo, né? Foi. Isso. E quando é lançamento para cima, eu gosto de colocar o eixo para cima. Professor, sou obrigado a fazer do jeito que você está fazendo? Não. Não. Você não é obrigado. Mas eu tenho certeza que o jeito que eu estou fazendo é o mais fácil. Então, por favor, ponha o eixo para cima, tá? Outra coisa. No lançamento vertical para cima, a gente adota o chão como origem. Então, percebam as diferenças. Queda livre, eixo para baixo, origem lá no ponto de partida, né? Lançamento vertical para cima, eixo para cima, origem no chão. Origem no chão, tá bom? Beleza. Aí, olha só. O cara, então, você percebe pelo desenho que o cara não está saindo do chão. A bolinha está saindo de uma certa altura. Então, nesse caso, o espaço inicial não é zero. Se o cara fosse lançado do chão, o espaço inicial seria zero, mas nesse caso não é, tá bom? Beleza? Outra coisa, quem é que define o sinal das coisas? É o eixo. Então, se o eixo está para cima, isso quer dizer que a gravidade vale menos G. Por favor, gente, a gravidade ela está contra o eixo. E quem define o sinal é o eixo. Não importa se a bolinha sobe ou se a bolinha desce. Pessoal, não importa se a bolinha sobe ou se a bolinha desce. O que a bolinha faz é problema dela. O que a bolinha faz é problema dela, gente. Quem define sinal não é a bolinha. Quem define sinal é eixo. Então, se o eixo está para cima, a gravidade é menos G e acabou. A aceleração é menos G e acabou. Tanto na subida quanto na descida, a aceleração é menos G, tá bom? A gente vai falar um negócio para vocês. Quem é que muda o sinal, então? A aceleração não é. Porque a aceleração ela é para baixo o tempo todo. Ela não muda o sinal. Quem muda o sinal é a velocidade. Positiva na subida, porque o eixo está para cima, e negativa na descida, porque está contra o eixo. Certo? Tudo bem? Então, quem muda o sinal é a velocidade. A aceleração não. A aceleração não. Beleza? Bom, como nós vimos, isso aqui é um move, é ou não é? Isso aqui é um move. E quantas equações um move tem? 3. Professor, lá na queda livre, você não colocou o Torricelli. Não coloquei mesmo não. Porque o Torricelli não é equação horária. Ele não é em função do tempo. Mas eu posso usar o Torricelli? Claro que pode. Claro que pode. Torricelli é para o move. E isso aqui é um move. Então eu posso usar Torricelli em queda livre? Posso. Posso usar o Torricelli no lançamento para cima? Posso. Eu não posso usar é delta S ou delta T, né? Delta S ou delta T é mu. E isso eu não posso fazer. Tudo bem? Então tá. Também não posso usar só sorvete, né, gente? Beleza? Então vamos lá. S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. No caso, o S0 é a altura inicial, né? Que a bolinha foi lançada. Ok? E, obviamente, nesse caso, a velocidade inicial não pode ser zero, né? Porque se a velocidade inicial for zero, o corpo não sobe, né? E outra coisa, a aceleração é menos G. Tá vendo que eu coloquei lá? Menos G. Tá bom? Beleza. E a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT.
No ponto mais alto, quanto que vale a velocidade? 0, certo? Tudo bem? Não se esqueça disso. No ponto mais alto, a velocidade é 0, que é quando o cara atinge a altura máxima. Então, a altura máxima é atingida quando a velocidade for 0, certo? Gente, o vovô e vovó, no lançamento para cima, ele é uma fórmula muito útil, muito útil. Por quê? Porque jogando velocidade final igual a 0, lá em cima a velocidade é 0, né? Jogando velocidade final igual a 0 aqui, eu consigo achar o tempo de subida. Então, o tempo de subida, ele é descoberto a partir do vovô e vovó. E o Torricelli também é muito útil no lançamento para cima. Porque lá em cima, a velocidade final é 0, né? E com isso, eu descubro a altura máxima. Então, o Torricelli é muito útil aqui no lançamento para cima, pois com ele, eu consigo descobrir a altura máxima. Certo? Beleza. Vamos lá, então. Propriedades do lançamento vertical para cima. Gente, o lançamento vertical para cima, ele tem duas propriedades a saber. E olha, propriedades importantíssimas, hein? Importantíssimas. Você tem que saber. A primeira propriedade é a seguinte. Gente, quando você lança um corpo verticalmente para cima, ele pode passar pelo mesmo nível, pelo mesmo ponto, quantas vezes? Duas vezes, certo? Se ele passar 2 vezes pelo mesmo ponto, uma será subindo e a outra será descendo, certo? E é possível provar que ele passará com velocidades de mesmo valor, porém sinais contrários, certo? Então, por favor, pessoal, quando um corpo é lançado para cima, ele pode passar pelo mesmo ponto 2 vezes, uma na subida e a outra na descida. E caso isso aconteça, eu tenho certeza que a velocidade será a mesma. A velocidade com que ele passa na subida é a mesma descida, porém sinais contrários, né? Porque você lembra da questão do eixo? O eixo para cima, né? Na subida a velocidade é mais, na descida a velocidade é menos. Eu peguei uma figurinha aqui do livro Física Conceitual, do Paul Hilt. Nesse caso aqui, não é bem um lançamento para cima, ele está lançando um pouquinho inclinado. Porque você vê que está fazendo um arco de parábola, né? Então é um lançamento oblíquo, mas é bem discreto, quase um para cima, certo? Então vamos supor que você lance a bola com velocidade de 30 metros por segundo, ok? Na subida, o movimento é retardado, né? Então ela vai enfriando. 20, 10. Chegou no ponto mais alto, 0. Certo? Agora ela volta. E agora é um move acelerado. E quando ela passar por aquela posição ali de novo, ó, ela vai ter a mesma velocidade que ela tinha na subida. Então, 10 de novo. Só que sinal contrário, porque agora está contra o eixo. Mesma coisa. Passou naquela posição ali, velocidade dela agora, 20 de novo. Passou naquela posição ali, 30 de novo, certo? E assim vai. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade. Pessoal, quando um corpo é lançado para cima, o tempo que ele gasta na subida é o mesmo tempo que ele gasta na descida. Então, se ele sair de um nível e voltar para o mesmo nível, o tempo que ele gasta na subida é o mesmo tempo que ele gasta na descida, certo? Então, aqui no exemplo, a bolinha gastou, olha lá, ó, ela gastou 3 segundos desde que ela foi lançada para cima, desculpa, até o ponto mais alto, né? Então, consequentemente, quanto que ela vai gastar do ponto mais alto até o mesmo nível de volta? 3 segundos de novo, totalizando 6, né? Então, 3 segundos na subida, 3 segundos na descida. É óbvio
que o tempo de subida é igual ao de descida para o cara sair de um nível e voltar para o mesmo nível, certo? Se o cara continuar caindo, aí o tempo de descida vai ser maior, né? Certo? O tempo de descida vai ser maior. Tudo bem? Beleza. Bom, aqui eu fiz, caso alguém tenha interesse, a demonstração das propriedades. Então, se alguém fizer a questão, aí estão as propriedades demonstradas, certo? Eu não vou preocupar com a demonstração, não. Acho que não tem necessidade. Mas fica aí a ressalva, certo? Bom, vamos lá. Para terminarmos a teoria, vamos falar da regra de Galileu. Bom, o que foi que Galileu disse? Galileu disse o seguinte, gente, que para qualquer move com velocidade inicial igual a zero, como é o caso da queda livre, por exemplo, queda livre é o caso, né? Para qualquer move com velocidade inicial igual a zero, os espaços percorridos pelo cara em intervalos de tempo iguais são proporcionais aos ímpares do primeiro segundo. Bom, deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Pessoal, o movimento uniforme, vocês se lembram? O cara percorre distâncias iguais em tempos iguais, não é isso? No movimento uniforme, você percorre distâncias iguais em tempos iguais. No move, é óbvio que não. A minha velocidade está mudando. Se for um move acelerado, a cada segundo eu ando cada vez mais. Se for um move retardado, a cada segundo eu ando menos, né? Certo? O que Galileu mostrou é que se a velocidade inicial for zero, a cada segundo ele anda um ímpar. Ele anda um ímpar do anterior. Então, deixa eu mostrar o que é isso. Então, vamos supor que você tem uma bolinha, ela foi abandonada. Certo? Beleza? Vamos supor que de 0 a 1 segundo, ela tenha percorrido uma distância d. Se fosse movimento uniforme, de 1 segundo até 2 segundos, ela percorreria d de novo. É ou não é? Mas aqui não é um caso, aqui é um move acelerado. E Galileu diz que do primeiro segundo para o segundo segundo, então de 0 até 1, percorreu a distância d. De 1 para 2, agora ele vai percorrer o múltiplo ímpar de d, 3d. Certo? E de 2 para 3? De 2 para 3, o próximo múltiplo ímpar de d, 5d. E assim, as distâncias vão aumentando, certo? Bem, o cara, a cada segundo, percorre distâncias cada vez maiores, tá? Essa propriedade, ela é demonstrável a partir do gráfico. Pessoal, lá em diagramas horários, a gente aprende que no gráfico V por T, a área é o ΔS. E no caso do move, o gráfico V por T é uma reta. E nesse caso, uma reta saindo do zero, porque Galileu falou que essa regra vale quando o cara é abandonado, não é isso? Quando parte do repouso. Então, você vai lá, constrói o gráfico. Para o tempo t, v igual a v0 mais at, aí vai ficar gt, né? Aceleração linear da gravidade. Para o tempo 2t, v igual a v0 mais at, aí vai ficar 2gt, certo? A primeira figura formada, gente, foi um triângulo lá, ó. O ΔS é a área do triângulo. Fiz a área do triângulo e chamei de D. Agora, de T até 2T, a figura formada já é um trapézio. E o ΔS é a área do trapézio. Gente, a área do trapézio, você vai perceber que ela vai dar 3 vezes a do triângulo. Então, quer dizer que de T até 2T, o cara anda o triplo do que ele tinha andado no primeiro segundo. Então, entre 0 e 1 segundo, por exemplo, andou x. Entre 1 e 2 vai andar 3x.
Eu também passei a demonstração muito rápido, porque não tem necessidade também não, certo? Não há necessidade. E outra coisa, a regra de Galileu também não é importante. A gente consegue fazer todos os exercícios sem ela. A vantagem é que ela agiliza a minha vida, certo? Ela agiliza a minha vida, mas ela não é obrigatória. Bom, pessoal, vamos para as questões então. A primeira questão, ela caiu na Santa Marcelina, que é uma faculdade particular lá de São Paulo, e quem faz a prova é a VUNESP. Então ele fala assim, o ornamento da fachada de um prédio se desprende e cai por 20 metros até atingir um toldo, certo? Então são 20 metros de queda livre, ele estava preso no início, né? Então a velocidade inicial é zero. Então são 20 metros de queda livre até atingir o toldo. Beleza. O toldo é rasgado e o objeto continua sua queda, com 10% da velocidade com a qual o atingiu, certo? Terminando finalmente sua queda ao chegar à calçada. Então, gente, o objeto cai por 20 metros, aí ele chega lá, bate no toldo, o toldo freia o objeto, mas o toldo não consegue segurar o objeto rasga o toldo e continua caindo, né? Só que agora ele tem uma velocidade que era 10% da que ele tinha. O toldo deu uma freada brusca no objeto. Sabendo que a altura do toldo até a calçada é de 3 metros, beleza? A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a influência do ar pode ser desprezada, a velocidade com a qual o ornamento toca o chão é. Então, a pergunta dele é a velocidade, certo? Velocidade, tá? Bom, gente, esse é um exercício de queda livre, beleza? Eu sei que queda livre é move. Detalhe, eu não tenho tempo e não quero saber o tempo. A pergunta dele é a velocidade. Então, melhor coisa é Torricelli, cara. É ou não é? Então, nós vamos jogar no Torricelli. Nós vamos fazer o Torricelli quantas vezes aqui? 2. Lá de cima até o toldo e depois do toldo até o chão. Eu tenho que quebrar em 2, porque no meio do caminho tem aquela mudança, né? De velocidade, certo? Então, vamos lá? Vovô e vovó, mais 2 amigos, criança só, certo? V ao quadrado igual V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vamos lá, velocidade final. Gente, a velocidade final é imediatamente antes de bater no toldo, certo? Então, imediatamente antes de bater no toldo. Então, V ao quadrado vai ser igual. Velocidade inicial, 0. Lá em cima. Mais 2 vezes a aceleração. Qual é a aceleração que Qual a aceleração que o objeto tem durante a queda? É a gravidade, né? Certo? É 10. Mais ou menos 10. Bom, nós combinamos que na queda livre o eixo é para baixo, não é isso? Então é mais 10. Mais 10. Isso aqui vezes o delta S. Lá do alto até o toldo, 20 metros. Beleza? V ao quadrado igual a 400. Então V igual a 20. Então, imediatamente antes de bater no toldo, o objeto tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí ele bate no toldo e a velocidade cai para 10%. Tudo bem? 10% de 20, 2. Então, gente, após o impacto, o objeto terá uma velocidade de 2. E no segundo trecho, do toldo até o chão, essa velocidade agora é a inicial. Essa velocidade agora é a inicial. E a velocidade lá no chão é a final, que é o que eu quero. Então, nós vamos jogar no Torricelli de novo, certo? Vamos lá, velocidade final ao quadrado é a velocidade imediatamente antes de bater no chão, né? Isso aqui vai ser igual. Velocidade inicial
Velocidade inicial é a velocidade após o todo, né? 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, é a gravidade, vezes ΔS. Quantos metros que ele percorre do todo até o chão? 3 metros. Fazendo a conta aqui, Deus abençoa, ó, 64, amém. Aqui a autoestima sobe, né, gente? 64. Então, qual que é a velocidade? E imediatamente antes de bater no chão, 8. Alternativa letra A de... Sou eu, abestado! Vote 22, 22. A de abestado, certo? Questão ok, né? Nada demais. E eu já vi muitas vezes. Esse modelo é muito comum, certo? De velocidade do cara lá no fim, tudo bem? Beleza. Bom, pessoal, essa questão aqui, ela caiu na Unifimes, Universidade de Mineiros, certo? No interior de Goiás, curso de medicina que tem lá. Bom, vamos lá. Também é feita pela VUNESP a prova. 2 corpos A e B, considerados pontos materiais e posicionados na mesma vertical, onde A está acima de B, estão inicialmente separados por uma distância de 50 metros. Então, a distância entre eles no início era de 50 metros. Ao mesmo tempo, A é solto. Então, gente, o A foi abandonado, tá ali, ó, solto com velocidade inicial nula. A velocidade inicial do A é 0, né? Enquanto B é lançado para cima. O B foi lançado para cima, certo? Com velocidade inicial de 50 metros por segundo. O desenho mostra isso. Beleza? E a distância entre eles era de 50 metros, né? Considerando que não há resistência do ar e que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, o tempo para o encontro dos corpos é igual a... Então, a pergunta dele é o tempo para o encontro. Gente, estamos no momento em que a gente não pode mais errar este tipo de exercício. Falou em encontro, eu já sei o que que é. Quando fulano encontrar o Beltrano, o que que eu posso dizer? Que eles estão no mesmo lugar, não é isso? Que os espaços são iguais, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Professor, a partícula A é uma queda livre e a B é lançamento para cima. Sim. Professor, quando você deu a matéria, você me disse que na queda livre a gente põe o eixo para baixo. E no lançamento para cima, a gente põe o eixo para cima. Sim, foi isso que eu falei. E agora, professor? Como é que eu vou fazer aqui? Gente, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher se você quer o eixo para cima ou para baixo. Você vai ter que estabelecer um eixo comum às partículas. Tudo bem? Eu, Luiz Felipe, é muito pessoal, eu faço assim. Quando tem um cara para baixo e outro para cima, eu opto pelo para cima. Certo? Então, eu opto por colocar o eixo Y, que é o eixo dos espaços, né? Para cima, certo? Aí, vou adotar a posição do B como sendo 0. Gente, então, se onde o B estava era o 0, onde o A estava era o 50, né? Então, 0 aqui, 50 para o outro, certo? Tudo bem? Ok. E aí agora, o que foi que a gente viu mesmo? Que quando os caras se encontrarem, os espaços têm que ser iguais. Lembrando que tanto em A quanto em B atua a gravidade e a gravidade é vertical para baixo, né? Como eu optei pelo eixo para cima, se a gravidade é para baixo, ela vale menos 10, certo? Menos 10, tanto para o A quanto para o B. Porque quem determina sinal é o eixo. Não é, o cara está descendo, problema dele. O cara está subindo, que bom, parabéns. Parabéns, isso não muda em nada. Quem define sinal é eixo. Bom, então vai ficar assim, ó. Espaço final de A, S0 mais V0T, mais A sobre 2T ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Espaço final de B,
S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Ô, gente, eu fiz isso, eu coloquei a soninha, porque os dois fazem movies, não é isso? São dois movies. Então, fui lá e optei pela soninha, certo? Ok? Beleza, vamos lá. Substituindo os dados. Deixa eu já zerar quem é zero aqui de cara. Espaço inicial do B é zero, né? Velocidade inicial do A é zero. Zero vezes o tempo vai dar zero. Ok? Então, vamos voltar lá. Jogando os dados. Vai, espaço inicial do A, 50. Aceleração, menos 10, porque a gravidade está contra o eixo. Dividido por 2, tempo ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual. Velocidade inicial do B, mais 50, porque ela está a favor do eixo, então é mais, vezes o tempo. Aceleração, menos 10, porque está contra o eixo, dividido por 2, tempo ao quadrado. Aqui, Deus abençoa, olha, olha que bênção, cara. Corta o carnição do t quadrado, certo? Morreu. 50 igual a 50t, t igual a 1. Alternativa letra E, olha só. Exame. É de exame, tudo bem? É de exame, certo? Ok, ok. Bom, vamos fazer agora uma questão da Santa Marcelina. Percebe que o pessoal gosta da VUNESP, o pessoal gosta de queda livre. É uma coisa que aparece com uma certa frequência. Certo? Santa Marcelina, 2015, meio do ano. Aí ele fala assim, suspenso a 21,5 metros de altura, o pintor de um prédio deixa cair, então já deu para sacar que vai ser abandonado, né? É uma queda livre. Seu rolo de pintura. Então, o que vai cair vai ser o rolo. O rolo cai verticalmente, sem sofrer influência do ar, e em direção a uma estreita calçada reta e horizontal que beira o prédio. No mesmo instante em que o rolo inicia a queda, um jardineiro de 1,5 metro, coitado, cara, 1,5 metro, o pessoal fez para arredondar aqui. Bom, deve ser, né? Que aí desconta 1,5, né? Do 21,5. Mas 1,5 metro, tadinho, ele é muito baixinho. Bom, mas tá bom, né? O que importa é ser feliz. A altura não quer dizer felicidade. Bom, filosófica, né? Minha participação. No mesmo instante em que o rolo inicia a queda, um jardineiro de 1,5 metro de altura andava pela calçada com velocidade de 2 metros por segundo, certo? Indo em direção ao ponto de impacto do rolo com o chão. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a distância horizontal que esse jardineiro deve estar em relação à trajetória da queda, de modo que seja atingida em sua cabeça pelo rolo é. Gente, fala um negócio de vocês. Essa questão já caiu muitas vezes. Em tudo quanto é vestibular que você quiser, esse modelo já caiu. Então, qual que é a ideia? O rolo cai, né? E enquanto o rolo está caindo, o jardineiro está vindo. Está vindo, está vindo, está vindo, e o rolo cai na cabeça dele em cheio. Certo? A pergunta é, qual a distância horizontal que o jardineiro vai percorrer para que o rolo caia, em cheio nele, certo? Gente, o exercício ele não deixou explícito, mas ele dá a entender que a velocidade do jardineiro é constante. Então, o jardineiro faz um move, enquanto o rolo faz um move, porque o rolo é uma queda livre, certo? Vamos montar a estratégia na cabeça? Se o jardineiro é um mu, eu vou usar V igual a ΔS sobre ΔT. Aí eu acho o ΔS, que é a pergunta dele. Para achar o ΔS, está faltando o tempo. Então, eu preciso do tempo de queda do rolo, certo? Vamos lá, então? Gente, eu esquematizei a situação aqui. Então, lá está o rolo de pintura, lá em cima. Certo? O jardineiro está aqui.
Aí o jardineiro vai andar uma certa distância, né? Enquanto isso, o rolo cai, sob a ação da gravidade, fazendo uma queda livre. Na queda livre, a gente coloca o eixo para baixo, não é isso? Na queda livre, eixo para baixo, e a gente marca o ponto de partida como sendo zero. Então, lá em cima é o zero. Pessoal, o rolo estava a 21,5 metros de altura. Então, lá em cima é o zero, e lá embaixo é o 21,5. Certo? O jardineiro mede 1,5 metro. Então, nós vamos descontar 1,5 aqui e vai dar 20. Quer dizer que quando o rolo atingir a cabeça dele, o rolo estará na posição 20, certo? E o que eu preciso encontrar é o tempo de queda do rolo, porque o tempo que o rolo leva para cair é o mesmo tempo que o marceneiro anda, certo? Eu não vou ficar usando aquele negócio de tempo de queda raiz quadrada de H sobre 2H sobre G. Não, para com isso. Fica decorando coisa à toa, não, certo? Vamos lá então, nós vamos jogar na soninha, porque eu tenho espaço e eu quero tempo. E queda livre é um move, é ou não é? Vamos lá, qual que é o espaço final do rolo? Eu já fiz o desenho, tá? Tudo destacado ali. Espaço final é 20. Quanto que é o espaço inicial, gente? 0. O rolo partiu da origem, né? Velocidade inicial do rolo, 0. Ele foi abandonado. Aceleração, 10 dividido por 2, tempo ao quadrado, certo? Beleza. Aí você corta aqui, ó, simplifica por 10, fica 2 e 1. Passo 2 multiplicando, olha que benção. Tempo ao quadrado igual a 4. O tempo igual a 2. Certo? Tudo bem? Aí agora que eu encontrei o tempo, vamos para o homem. Gente, o homem, o jardineiro, ele faz um mu, não é isso? Então a velocidade é ΔS sobre ΔT. Ok? Então 2 vai ser igual a ΔS do homem, que é o que eu quero, sobre o tempo. O tempo foi 2, né? 2 segundos de queda. Então o homem vai percorrer 4 metros. Então, um cara anda 4 metros, certo? E é atingido em cheio. Alternativa letra C, beleza? Questão muito bacana, né? Ela não é difícil, mas tem a questão do desenho, para você montar o eixo bonitinho, certo? Então tem uns detalhes aí interessantes, ok? Bom, vamos lá. Essa questão aqui caiu no INE. Cara, gente, esse modelo, ele já caiu várias vezes e é uma pegadinha muito boa, derruba muita gente. Vamos lá. Uma pedra cai de um balão que sobe com velocidade de 10 metros por segundo. A coisa já começa aí. A coisa já começa aqui. Olha só. Você vai abandonar uma pedra, você está lá dentro do balão, está segurando a pedra, você vai soltar a pedra. Certo? Aí, a minha pergunta é, quando a pedra for abandonada, ela subirá ou descerá? E aí, gente? Imediatamente após ser abandonada, ela sobe ou desce? Para o referencial da Terra. Para quem está aqui fora, para quem estiver aqui fora olhando, a pedra vai subir ou a pedra vai descer? Sobe ou desce? Ela sobe primeiro. Ela sobe primeiro, cara. Ela sobe. A maioria fala, ela desce. Aí a Xuxa, ela tem um comentário a fazer. Hoje é o seu dia. Não é seu dia, não. Você acabou de falar errado. Hoje não é seu dia, não. Hoje não é seu dia, não. Isso aqui foi irônico. Certo? Por favor, professor, mas peraí, eu solto a pedra sobe? Sabe por que ela sobe?
Porque ela tinha a mesma velocidade que o balão. Pessoal, a pedra estava dentro do balão, ela tinha a mesma velocidade que o balão. Então, ao ser abandonada, ela primeiro subirá, cara. Subirá. Aí você, nossa, mas peraí, eu lá no balão, eu não vejo a pedra subindo. Não, você não vê. Por que lá no balão você não vê a pedra subindo? Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você abandona a pedra, a gravidade já vai fazer com que a pedra já comece a frear, cara. Então, a partir do momento em que eu solto a pedra imediatamente já começa a frear. Ela vai ficando mais lenta. Enquanto o meu balão não freia, meu balão continua. Então, o que é que está acontecendo? Nós dois, eu e a pedra, estávamos com 10 metros por segundo. Quando eu soltar, a pedra continua subindo, mas ela sobe freando. Enquanto o balão não freia, o balão continua. Então a pedra vai ficando para trás, gente. A pedra vai ficando para trás. Ela vai subindo mais devagar, enquanto o balão vai mais rápido. Aí qual que é a impressão que a pessoa no balão tem? Se a pedra vai ficando para trás, qual que é a impressão que a pessoa no balão tem? A impressão que a pessoa no balão tem é de que a pedra está caindo. Mas a verdade é que a pedra ainda está subindo. A pedra ainda está subindo, certo? Questão muito bacana, né, cara? Muito boa essa, certo? Vamos lá. Se a pedra demora 10 segundos para atingir o solo, então, gente, a partir do momento que eu solto, ela leva 10 segundos para subir, parar, descer e chegar até o chão, certo? Tudo bem? A que altura estava o balão no instante em que se iniciou a queda da pedra, dado G igual a 10? Então, a pergunta dele é, qual é a altura que o balão estava? Então, ele quer saber o espaço inicial, não é isso? Qual é o espaço inicial, tudo bem? Bom, gente, isso aqui é um lançamento para cima. Então, já começa por aí. Se a pessoa imagina um lançamento para baixo, já tudo errado. Então, esse aqui é um lançamento para cima. Nós vamos colocar o eixo Y, que é o eixo dos espaços, né? Para cima. Vamos adotar o chão como origem. É isso? E o espaço inicial é o que eu quero. Lembrando que a pedra ela é abandonada com uma velocidade de 10 metros por segundo para cima. E durante todo o trajeto, quem que atua na pedra? Gravidade, certo? Bom, vamos lá, gente. A pedra, então, vai fazer isso aqui. Ela vai subir até parar, depois ela desce e chega no chão, né? Cara, quando ela chegar no chão, quanto que vai valer o espaço da pedra, gente? Pessoal, quando a pedra chegar no chão, o espaço dela valerá 0. Já falando 10 aqui. 10 é a velocidade. Quando a pedra atingir o solo, o espaço dela será 0. Então, eu vou jogar na soninha, porque isso aqui é um move. Isso aqui é um move. Então, eu vou jogar na soninha, por quê? Porque eu quero o espaço e eu tenho tempo, certo? E eu tenho tempo. Então, S igual a esse 0, mais esse 0t, mais A sobre 2t ao quadrado. 0, que é o espaço final, vai ser igual espaço inicial, H0, mais velocidade inicial, 10, mais 10, porque está a favor do eixo, né? Certo? Vezes o tempo. Quanto tempo que levou para o cara sair e chegar no chão? 10 segundos. O professor não tinha que dividir, não? Subida, depois descida? Não, por quê? Faz tudo direto. Faz tudo direto. Subiu, desceu, chegou no chão. Chegou no chão, o tempo é 10. Chegou no chão, o tempo é 10. Beleza. E a aceleração? Menos 10. Menos 10, certo? Porque ela está contra o eixo. Dividido por 2, vezes o tempo que é 10 ao quadrado. Pessoal, fazendo a conta, o H0, então, vai dar 400 metros. O balão estava a 400 metros
quando a pedra foi lançada. Tudo bem? Ok? Muito boa questão, né? Não é difícil, mas o raciocínio derrubou muita gente, né? Excelente questão. E a Xuxa foi lá e deu uma ironizada, né? Deu uma ironizada, certo? Bom, pessoal, essa questão aqui, ela caiu no Unesp 2013. Uma questão muito bacana. Ele fala assim: em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente e a partir do repouso, então velocidade inicial igual a zero, né? Uma bola no instante t0 igual a zero. Ok. A bola atinge no instante t4, lá embaixo, né? Ela atinge um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. Então, quando o tempo for t4, ela terá percorrido uma distância h, certo? Beleza. A figura apresenta, fora de escala, 5 posições da bola. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, certo? Relativos aos instantes T0, T1, T2, T3 e T4. Sabe-se que entre os instantes T2 e T3, ela percorre 6,25 metros. Então, entre aqueles dois, 6,25 metros. E que G igual a 10. Beleza. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentada na figura é sempre o mesmo. Opa, isso aqui é fundamental. Intervalo de tempo entre duas posições consecutivas é sempre o mesmo. O que isso quer dizer? Que se ela levou 1 segundo do T0 até o T1, ela levará 1 segundo do T1 até o T2, mais 1 segundo do T2 até o T3 e mais 1 segundo do T3 até o T4. Então, ela percorre distâncias em intervalos de tempo iguais. Pessoal, vocês reparem que as distâncias percorridas estão aumentando, não é isso? Porque à medida que o cara vai caindo, a velocidade dele vai ficando maior, né? A velocidade dele vai ficando maior e ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores, tá bom? Beleza? Ok. Então, a pergunta dele é a distância H. Ele quer saber quanto vale H. Ok. Vamos lá, então, gente? Vamos resolver primeiro usando as equações horárias do espaço. Então, gente, como o exercício falou que são intervalos de tempo iguais, eu vou fazer o seguinte. Aqui é o zero, né? Foi quando começou, né? Se aqui é o zero, aqui vai ser o t, tempo t, né? Aí daqui para cá, 2t, 3t, 4t, não é isso? Porque são tempos iguais, né? São tempos iguais. Quer dizer que entre o tempo 2t e o tempo 3t, o cara percorreu 6,25 metros, certo? Entre 2t e 3t. Beleza. Gente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou montar, então, a equação horária do espaço, primeiro para o H2, que é o espaço quando o tempo é 2t, e segundo para o H3, que é o espaço quando o tempo for 3t. Isso aqui é uma queda livre, então a gente coloca o eixo para baixo, na verdade, e adota a origem lá em cima, não é? Você percebe claramente pelo desenho, gente, o desenho facilita muito, cara, facilita muito. Pelo desenho a gente percebe que o H3, ele é o H2 mais 6,25. Então, eu vou montar as equações e vou usar essa relação que eu peguei. Então, vamos lá? Professor, por que você escolheu a Soninha? Porque é um move. É um move, eu não posso usar só sorvete. E eu escolhi a Soninha porque esse é um exercício que envolve espaço e tempo. Vamos lá, então. Quem é o H2? Quem vai ser o H2? Vamos lá.
Pegando desde o início até o 2t, tá, gente? Então, pegando desde o início até o 2t. Vamos lá. Espaço final, H2, vai ser igual. Espaço inicial, 0. A bolinha foi abandonada da origem, é isso? Beleza. Velocidade inicial, 0. Foi abandonada, certo? Aceleração, gente. 10 sobre 2 vezes o tempo. Quanto que é o tempo? O tempo é 2t. Tudo isso ao quadrado, certo? Beleza? Fazendo a conta aqui, gente, o H2 deu 20t quadrado, tá? Agora vamos para o H3. O H3, vamos lá. Ó, por favor, pegando lá de cima até o tempo 3t. Então, lá de cima até o tempo 3t. Vai ficar assim. 0 é o espaço inicial, 0 é a velocidade inicial. Então, H3 vai ser igual a aceleração 10. Por que mais 10, gente? Mais 10 porque o eixo está para baixo, não é isso? Então, a aceleração é 10 sobre 2. E o tempo é 3t, tudo isso ao quadrado. Fazendo isso, quem vai ser o H3? 45t quadrado. E o que a gente tinha tirado da figura mesmo? Da figura, nós tínhamos percebido que H3 é igual a H2 mais 6,25. Certo? Substituindo, então, vai ficar assim. H3, 45t quadrado. Isso aqui vai ser igual a H2, 20t quadrado, mais 6,25. 25t quadrado igual a 6,25. Tá? Passa o 5 dividindo. 25 dividindo, desculpa. 6,25 dividido por 25. 0,25. T ao quadrado é 0,25. Amém, Senhor. Nossa, a autoestima sobe aqui, né? Então, quanto que vale o intervalinho de tempo? Meio segundo. Pessoal, o que isso quer dizer? Cara, quer dizer que é meio segundo. É um intervalo de tempo de meio segundo entre cada posição. Então, aqui, ó. Aqui era o 0. Meio segundo depois. Mais meio segundo depois, dando 1 segundo. É ou não é? Mais meio segundo depois, dando 1,5. E mais meio segundo depois, totalizando 2 segundos. Certo? Então, esse é o tempo de queda total. 2 segundos. Certo? E agora que eu tenho o tempo de queda total, eu vou usar a soninha de novo para achar a altura total. Lembrando que eu vou pegar lá do início até lá embaixo. Então, espaço inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 10 sobre 2. Tempo total é 2 ao quadrado. H igual a 20. Letra E, certo? Aí, olha só, gente. Você pode fazer esse exercício bem rapidinho, usando a regra de Galileu. Usando a regra de Galileu. Professor, nesse caso eu posso usar a regra de Galileu? Pode. Porque a regra de Galileu, o que ela exige mesmo? Intervalos de tempo iguais, não é isso? Então, intervalos de tempo iguais. E é o caso do exercício. Meio segundo aqui, meio segundo, meio segundo, meio segundo. Certo? Então, vamos lá. A regra de Galileu fala o seguinte, que se a distância percorrida no primeiro instante aqui, ó, for x, a do próximo vai ser o múltiplo ímpar, né? 3x. E a do próximo? 5x. E assim vai. Então, o que eu posso concluir? Que 5x é igual a 6,25. X igual a 1,25. Certo? Muito boa a questão, né? Aí, olha só, eu achei o x, né? Mas a pergunta dele não é o x, a pergunta dele é a altura total. Aí, se você olhar o desenho lá, gente, como é que fica? X aqui no primeiro, X aqui, 3x, 5x, 7x, né?
Então, a altura total vai ser toda essa soma aí, ó, certo? X mais 3x mais 5x mais 7x. 1,25 vezes 16, 20 metros. Então, o cara também vai encontrar, a pessoa vai encontrar o mesmo valor usando as duas opções. Então, gente, não tem prioridade, certo? Não tem prioridade. É você que sabe. Tudo bem? Você que escolhe. Certo? Ok. Bom, vamos lá, pessoal? Agora, nós vamos fazer uma questão da Mackenzie, certo? O modelo tradicional também. Já caiu muitas vezes, já essa. Vamos lá. Um corpo é lançado para cima, certo? No vácuo, com velocidade inicial v0. Beleza? Atinge a altura máxima h. Então, gente, você tem um cara, que você vai lançá-lo para cima, com uma velocidade inicial v0. Aí ele vai subir, 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 subir até parar, né? E a altura máxima, o exercício chamou de h. Tudo bem? A altura h alcançada por ele quando sua velocidade se reduz à metade da inicial, equivale a. Então, qual é a pergunta da Mackenzie? Daquela altura máxima, qual é a altura que o cara atinge quando ele chega na metade da velocidade inicial? Gente, você lança um cara para cima, o lançamento para cima é um move retardado, né? O cara vai freando, 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 freando até parar, certo? Quanto da altura máxima ele percorreu quando sua velocidade for metade da inicial? Tudo bem? Bom, o lançamento para cima, ele é um move retardado na subida, acelerado na descida, beleza? Você vê que nesse exercício ele fala da altura, fala da velocidade, mas não fala do tempo e nem pede o tempo. Então, uma ótima saída seria fazer o Torricelli. Nós vamos fazer o Torricelli quantas vezes? 2. Primeiro para achar a altura máxima. Aí depois a gente joga no Torricelli do jeito que ele pediu e nós vamos ver a altura em função da altura máxima, certo? Beleza? Lembrando que no lançamento vertical para cima, nós combinamos que o eixo seria para cima, não é isso? Sendo o eixo dos espaços para cima e a gravidade para baixo, isso quer dizer que a gravidade vai valer menos g, porque quem define o eixo, quem define o sinal, desculpa, é o eixo. Se eu botei o eixo para cima e a gravidade é para baixo, então ela é menos g. Tudo bem? Então vamos começar usando o Torricelli para a altura máxima primeiro. Vamos lá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 ADTs. Vovô e vovó, mais 2 amigos, certo? Quando chega lá em cima, quanto vale a velocidade do cara, gente? Quando chega no ponto mais alto? 0. Então, 0 ao quadrado vai ser igual. Velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é menos g. Né? Está contra o eixo. Isso aqui vezes a altura máxima. Pessoal, quando chega lá em cima, o ΔS é a altura máxima, não é isso? Certo? Beleza. Passa esse cara para lá, fica mais. Então, quem que vai ser o V0 ao quadrado? 2GH. 2GH. Guarde essa relação aqui. Agora nós vamos jogar no Torricelli de novo, no segundo caso. O que foi que ele pediu, lembra? Vou jogar o cara com uma certa velocidade inicial, aí ele vai freando até a velocidade final ficar metade da inicial, não é isso? Qual a distância percorrida nessa situação? Então, vamos lá, gente. Vou jogar no Torricelli de novo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS.
Qual que é a velocidade final que ele pediu? Qual foi a velocidade final que ele pediu? Metade da inicial, não é isso? Então, V0 sobre 2 ao quadrado vai ser igual. Velocidade inicial, V0, né? Ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, menos G, que está contra o eixo, vezes o ΔS. Bom, pessoal, a distância percorrida é a altura que eu quero, não é isso? A altura Hzinho, que é quando a velocidade final é metade da inicial, certo? Beleza. Ou passe o 2GHzinho, o menos 2GHzinho para lá fica mais. E o V0 ao quadrado sobre 4, passa para o outro lado, fica menos. Então, 2GHzinho vai ser igual. V0 ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 4. 2GHzinho vai ser igual a 3/4 de V0 ao quadrado. Né? Você tira o mínimo, né? 3/4. Beleza. Pessoal, quem que era o V0 ao quadrado mesmo que nós achamos? Olha ele lá. É o 2GHzão. Então, vai ficar assim, ó, 2GHzinho é igual a 3 vezes 2GHzão sobre 4. Corto 2G, corto 2G. Beleza. Então, a altura Hzinho será 3/4 de Hzão. Então, gente, quando a velocidade do cara cair a metade da inicial, ele terá percorrido 3/4 da altura máxima, certo? Alternativa letra E de... Certinho? É de casa, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.